preço da grandeza pra mim é renunciar sua zona de conforto em alguns níveis. Porque, pelo menos da minha vivência, eu falo que eu sempre tive uma zona de conforto dentro da minha casa e fora da minha casa era um campo minado, porque eu digo isso desde a infância. Depois eu posso explicar um pouco mais como foi minha adolescência, começo da minha juventude, mas na infância o campo minado era principalmente na escola, porque eu era a garotinha mais gorda e daí tinha muito bullying. Tinha agressão física, agressão verbal, mas dentro de casa era a minha zona de conforto. E isso fez com que eu sempre quisesse me manter em casa. E eu acredito que o preço da grandeza, pra mim, foi ter que sair mais desse conforto que é esse meu porto seguro, que é dentro de casa. Eu gosto de acreditar que eu consigo manter minha casa e a grandeza que eu sinto que Deus me chamou para viver e para trilhar, mas eu sei que às vezes o meu apego excessivo à minha casa faz com que eu não cresça tão rápido ou tão grandemente, mas eu acho que também tem a ver com o contexto, não acho que seja só a ver com o meu apego à minha casa, sabe? Porque depende da grandeza que a gente tá falando também. Qual que é essa grandeza? É uma grandeza espiritual, é uma grandeza material, é uma grandeza de comercial, né? É uma grandeza de fama, é uma grandeza de boas ações que você faz para as pessoas? Qual que é essa grandeza? Então acho que a gente tem que definir certinho qual que é essa grandeza que a gente tá conversando, para daí eu poder refletir mais sobre as minhas próprias condições e caminhos. Mas, por exemplo, quando fala em sucesso comercial e financeiro, eu acredito que eu posso ser bem melhor atualmente, mas que eu já sou muito boa. Eu tenho também que me dar um tapinha nos ombros e dizer, meu, você tá indo muito bem. Mas essa autocobrança e comparação com o palco de pessoas que eu vejo na rede social, principalmente, porque na rede social as pessoas só mostram o seu melhor, e na rede social a gente tem muito mais acesso a pessoas muito bem-sucedidas. Então eu acho que quando eu começo a me comparar com essa galera, eu começo a falar, não, a grandeza comercial e financeira minha tá num patamar menor do que a delas. Mas às vezes não, às vezes a gente pode ter até o mesmo saldo na conta bancária, pode ter os mesmos tipos de bens, e eu tô me colocando pra baixo porque eu tô me comparando com o que ela tá postando e eu estou deixando de postar. Uma verdade é que eu acho que a gente tem que escolher bem o que a gente posta, porque inevitavelmente as pessoas vão observar e acontece sim um julgamento, uma... Qual que é o nome? Tem um termo de psicologia pra isso. É tipo uma projeção, né? E que pode ser lido como julgamento, mas às vezes é só uma projeção que a pessoa faz mesmo de estar observando e automaticamente ela vai ter algum pensamento sobre aquilo. Pode não ser um pensamento muito profundo, mas vai ter um pensamento. Então, eu acho que é legal a gente tomar cuidado com o que a gente posta, no sentido de... Faz sentido pra você? Porque olha que louco, eu acho que muito da minha personalidade também foi moldada
pensando nisso, de como batia pra mim ver certas pessoas postando nas redes sociais. E aqui eu vou excluir falar de televisão, porque televisão é um meio de comunicação mais antigo do que a internet e as redes sociais. Então eu acredito que a televisão ela tem uma lógica parecida de audiência, mas ainda assim é diferente do que as redes sociais, porque as redes sociais têm um tom de intimidade, como se fosse a sua amiga da escola ou a sua vizinha que tá falando com você, que acaba mexendo um pouco mais com o cérebro. Mas enfim, eu senti bastante isso na minha pré-adolescência, então quando eu tinha já uns 11, 12 anos, se é que a pré-adolescência é nessa idade, mas enfim, quando eu já tinha emagrecido, quando o bullying tinha amenizado, eu sentia isso de ver postagem nas redes sociais de amigas próximas ou pessoas aleatórias e me comparar demais e me colocar muito pra baixo. Então eu sempre evitei, em algum nível, de me expor assim. E a maneira que eu me expunha era escrevendo. Então eu comecei a escrever um livro bem novinha, postei ele na própria internet, no Wattpad, na época. E esse livro conquistou mais de 600 mil leitoras e logo uma editora me chamou para publicar um livro, mas na época eu ainda guardei isso pra mim e falei, não, calma, eu tenho que escrever um outro livro com temáticas mais importantes, então, pra daí colocar pro mundo ver. E daí foi muito legal que o livro que eu realmente publiquei, que é Uma Flávia 1 Milhão, foi pra Bienal do livro tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, a Bienal Internacional do Livro, então eu senti que eu fiz o movimento assertivo e eu não tive que me expor, tipo, a minha cara e a minha fala. E eu publiquei esse livro quando eu tinha 16, 17 anos, Uma Flávia 1 Milhão, e pra mim foi muito saudável. Daí, pra mim, o preço da grandeza na época foi realmente focar, tá? O que eu quero colocar pro mundo, qual que é a assertividade que eu quero colocar pro mundo. Porém, depois da maturidade vindo, eu vi que tem grandes benefícios de se expor na internet, porque coisas incríveis podem acontecer quando você realmente coloca a cara a tapa. E eu venho fazendo essa preparação pra mim de me colocar cada vez mais e ao mesmo tempo cuidando de mim para que eu aguente essa exposição. Então, o primeiro podcast que eu participei, por exemplo, foi muito importante para mim, de autorrealização, e também me ajudou a ir mais assertiva para as redes sociais. E agora dando entrevistas sempre, eu também me sinto muito feliz de estar nessa rotina. E, na verdade, o que me deixa mais preparada, que pra mim é real o preço da grandeza, pra mim, é ter sempre pensado nessa questão de saúde, porque não dá pra gente negar que as pessoas estão passando por seus próprios demônios, seus próprios obstáculos. Então eu sinto que o que eu consigo fazer para ajudar as pessoas, o que eu consegui fazer até então, e que agora chegou o momento de eu expor sobre isso, é a metamorfose. E a metamorfose começou com voluntariado, então eu e um grupo de amigos, que eram os meus melhores amigos da época, fazendo projetos sociais por toda a cidade de São Paulo. E daí, quando veio a pandemia, lançamos a rede de telemedicina, e que agora pode estar acessível para todo mundo consultar um terapeuta, um médico, um nutricionista, um personal trainer e até um médico geriatra. Estamos cada vez mais se expandindo para abraçar mais profissionais de saúde, abraçar os pacientes da melhor forma possível. E eu sinto que para mim o preço da grandeza sempre foi esse. Tinha que ter um propósito. Por que eu ser grande? Então, qual que é o seu propósito de ser grande?
por que você quer ser grande. Eu acredito que tem muito a ver com isso, sabe? Você entender como fazer pra si e fazer pros outros. Porque eu acho que vale sim a pena você ser grande pra si, mas quando você é grande pros outros também, quando você é importante pra si e é importante pros outros também, eu sinto que o planeta Terra melhora um pouco, sabe? Eu acho que faz bem pro nosso planeta. Aí a intenção é você ter acesso a todos os profissionais de saúde possíveis, e inclusive a arte-terapia. Então daí você vai ter um profissional, arte-terapeuta, que você pode se consultar, ter sessões online quando você quiser. E atualmente no mercado a gente tem grandes players, né? Tipo, grandes planos de saúde. E o que a Rede Metamorfose está tentando fazer é oferecer teleconsultas gratuitas. Ah, legal. Para as pessoas. Diferente. Só que como que a gente vai se fidelizar sustentar o profissional? Exato. Então tem todo um estudo que a gente está se lançando aí. Atualmente a Metamorfose ela tá se sustentando por edital de pesquisa, Isso, de legal. investimento, mas no mercado mesmo eu quero que a gente esteja num nível para abraçar os pacientes da melhor forma possível. O que a gente está fazendo na rede de telemedicina da Metamorfose é credenciar vários profissionais confiáveis que daí sejam capacitados para poder atender. Então, mas isso é muito legal, por causa que eu acho que a arte-terapia ainda é um conceito novo aqui, entendeu? Poucas pessoas sabem o que é. Então é legal que você tá trazendo uma coisa nova, né?